trazer Donald Trump aqui para a conversa. Américo, hoje nós estamos no segundo dia, após a fala de Trump sobre a faixa de Gaza. Esse plano dos Estados Unidos assumirem a faixa de Gaza e retirar palestinos. Se eu parasse só nessa frase, Américo, só nessa frase que eu acabei de dizer, eu já gostaria de te ouvir, porque só aí já tem muitos contornos e camadas. Donald Trump, Estados Unidos, faixa de Gaza, retirar palestinos. Bom, o republicano disse que nenhum soldado seria necessário para atuar dentro da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, a Casa Branca tenta justificar a ideia, dizendo que a população seria deslocada apenas temporariamente e o fez, Américo, fez essa fala após as críticas internacionais. Ao mesmo tempo, Israel elogiou a intenção do presidente dos Estados Unidos. Como é que está esse assunto, Américo? Nos atualize. Afinal de contas, nós já entendemos o que pretende Donald Trump ou ainda não entendemos? Ainda não completamente, Elisa. Existem muitas dúvidas, inclusive, sobre a participação do presidente Donald Trump com relação a esse plano, como os Estados Unidos fariam esse plano eventualmente funcionar. Hoje, o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais mais uma frase, mais um posicionamento dele nas redes sociais com relação a essa proposta da faixa de Gaza. Aí ele complicou ainda mais a situação. Ele disse, como você lembrou, que não seriam necessários soldados americanos e que Israel entregaria o território da faixa de Gaza para os Estados Unidos quando acabasse a guerra e que os Estados Unidos liderariam um consórcio com outros países, construtores de vários países, para criar a Riviera do Oriente Médio, como ele disse. Existe mais uma ilegalidade nessa frase do Donald Trump, Elisa, porque Israel, o status de Israel neste momento é do poder que ocupa militarmente a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um território dos palestinos, então não cabe a Israel entregar a faixa de Gaza ou a Cisjordânia a qualquer outro país, os Estados Unidos, a qualquer outro, porque trata-se de um território palestino. Mais de 100 países, inclusive, reconhecem o Estado da Palestina, embora as principais potências ainda não o reconheçam, como, por exemplo, os Estados Unidos, o que impede a formação do Estado da Palestina, e a aspiração dos palestinos é que esse Estado, que garantiria uma boa parte da paz naquela região do mundo, existiria na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Agora, o presidente Donald Trump foi tão criticado, Elisa, que alguns dos assessores dele, inclusive o secretário de Estado, Marco Rubio, tentaram diminuir o prejuízo das falas dele, porque tem ilegalidades naquela fala, de que os Estados Unidos dominariam a faixa de Gaza, não tem um mandato para isso, que os palestinos seriam removidos, o que é uma outra coisa que está completamente fora do padrão legal internacional, a remoção forçada dos palestinos lá da faixa de Gaza. E o Marco Rubio e outros assessores disseram, que não teria nenhum envolvimento militar dos Estados Unidos e que essa remoção seria temporária. O problema, Elisa, e os palestinos não vão aceitar isso, o problema é que milhões de palestinos são refugiados desde o início da criação do Estado de Israel. Muitos deles jamais puderam voltar para suas terras. Metade da população da faixa de Gaza é de refugiados, registrados como refugiados. Então, esse é um assunto que é muito dolorido e é muito complicado. Quanto mais o presidente Trump fala, mais confusa fica a situação. Você me perguntou se estava mais claro. Na verdade, não está. E a gente continua não sabendo se isso é de fato um plano do presidente Donald Trump ou se é simplesmente uma tentativa de negociação. Como você lembrou, um lado que ficou satisfeito com essa posição do presidente Donald Trump foi Israel, em especial os políticos mais radicais dentro de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu uma entrevista ontem dizendo que achava que isso era uma boa ideia. Vamos ouvir o que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse, com o objetivo, inclusive, de normalizar essa ideia que contém ilegalidades do presidente norte-americano. But the actual idea of allowing first Gazans who want to leave, I mean, what's wrong with that? They can leave, they can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have... this is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea, and I think it should be really pursued, examined, pursued,
and done, because I think it will create a different future for everyone. É claro que contém muito interesse nessa fala, lógico, né, de Benjamin Netanyahu, visto que ele mesmo está em guerra com integrantes do Hamas na faixa de Gaza e nunca podemos generalizar, né? Os palestinos são os palestinos. Você não pode achar que todos os palestinos fazem parte desse horror que é o Hamas. O Hamas, sim, faz parte da faixa de Gaza e desses locais da Palestina, mas não corresponde a todos os palestinos, tá?